Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos o buenos días, buenas tardes, dependiendo del horario en que vas a ver este video que va a quedar guardado en IGTV. Entonces, todas las personas que de repente no pudieron estar aquí o quieren retomar alguna cosa, pueden volver sin ningún problema. Bienvenidos sean, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy tenemos un invitado internacional llamado Erasto Rubens, a quien tuve la oportunidad de conocer a través del workshop retomada de clientes. Pude conocer a esta persona gracias a mi querida amiga Azucena Ferreira, que está en este mundo del marketing digital, y fue a través de ella que conocí a Erasto. Erasto es mentor de negocio. Él es odontólogo de profesión, sin embargo se dedica a la mentoría de negocios ya hace bastante tiempo, específicamente con profesionales liberales. Y fue a través de este workshop que yo pude conocer a Erasto. Me encantó, el workshop me encantó y tuvimos una clase sobre diferenciación en el mercado. Y dije, para mí esto es muy importante que las personas puedan conocer a Erasto y que puedan tener un poco más de conocimiento cuando nosotros tenemos una formación, y esto es algo que él tocó y que es completamente cierto. Tenemos una formación profesional en la universidad, sin embargo, no sabemos cómo vender nuestro trabajo o el producto o el servicio que vamos a ofrecer. No sabemos cómo vender. Entonces, gracias a Dios pude conocer a esta persona y de esa manera ir mejorando cada vez más como profesional. Entonces, por eso quiero traerles para que ustedes puedan conocerle. Entonces, aquí mi querido Erasto ya entró, le voy a llamar. Vamos a esperar que se una. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muito bien. Yo voy a ter que hablar con mi portañol. Yo estoy estudiando espanhol para poder hablar mejor, pero ainda yo estoy no comecito, empezando ainda. Eu vou ter que improvisar acá. Erasto, si de repente querés hablar en portugués, no hay ningún problema. Acá como somos de la triple frontera, tranquilamente entendemos. Si querés hablar en portugués, no hay ningún problema. Sim, compreendo. Acho melhor, vou fazer bem devagar para as pessoas poderem entender e ficar tranquilo, mas no futuro faremos uma outra live aí toda em espanhol. Estou começando aqui, estudando, daqui uns dias eu fico bom nisso. Perfecto. En primer lugar, Erasto, muchísimas gracias por haber aceptado estar hoy aquí en este horario. Yo sé que tenés muchísimas cosas para hacer, pero dije, después de que conocí a Erasto y tuve la oportunidad de estar en este workshop, quiero que más personas conozcan tu trabajo, que es increíble, que realmente vino para ser un gran diferenciador en lo que respecta a mi crecimiento profesional, y como tengo amigos profesionales, dije, tienen que conocer a Erasto, tienen que conocer a este mentor de negocios. Entonces, Muitas graças, muitas graças. Eu que agradeço o seu convite, fiquei muito feliz com o seu convite, e essa é uma das minhas, uma grande missão, né? Conseguir ajudar as pessoas, conseguir levar esse conhecimento, porque a gente sabe que a grande maioria hoje dos empreendedores, dos empresários, eles não aprenderam a fazer isso na formação. A gente sabe que a gente é formado para ser um profissional muito técnico. A gente não aprende a ser empresário, a gente não aprende a ser empreendedor. Tem várias coisas que são necessárias que a gente teria que saber para poder conduzir um negócio, para poder chegar mais, ter mais resultados. Porém, a gente não necessariamente sabe fazer, a gente não aprendeu a fazer. A gente simplesmente foi fazendo,
Tem muitas pessoas aqui que herdaram o negócio dos pais, entendeu? E começaram a tocar do jeito que sabia, com aquilo que aprendeu. Tem muitas pessoas que tiveram uma grande ideia e aí montaram, né, empezaram um novo negócio, pero não sabem, assim, alguns detalhes que muitas vezes são básicos, mas são extremamente fundamentais. Por quê? Vender é o oxigênio de qualquer negócio. Cliente é o ar de qualquer empresa. Se você não tem cliente, como que você vai conseguir se sustentar há muito tempo? Como que você vai conseguir fazer isso a longo prazo? Então você sempre tem que cativar novos clientes, você tem que conseguir vender, porque é isso que dá receita para sua empresa e é isso que faz sua empresa crescer. E não só você, tá? Não é só a empresa, tá pensando só na empresa, não, mas é no empresário, é no empreendedor, naquele colaborador, é toda uma cadeia ali de pessoas, principalmente, porque quando a gente fala de negócio, algumas pessoas acham que, aí ó, o que aconteceu? Minha professora de espanhol entrou. E eu estou fazendo uma live com a Cristina e estou falando em português. Eu vou tomar bronca. É isso que vai acontecer. Marília, perdão, Marília, pero yo ainda estou um pouquinho embaraçada. Agora eu vou lembrar. Embaraçada é o quê? Envergonhado? Não, embaraçado é grávido. Não, então não. Não. Eu estou um pouquinho ainda, né, enferrujado, então seria a palavra, mas eu vou levando aqui no português, de vez em quando eu vou soltando umas pérolas aqui em portanhol. Então, Cristina, isso é muito importante, porque as pessoas não sabem, às vezes, como fazer o básico, que é um atendimento de cliente, vender, marketing para captar cliente. Eu sempre falo, a gente tem 3 grandes blocos dentro de qualquer negócio: captação, conversão e pós-venda, relacionamento. Então você precisa investir, você precisa fazer marketing para atrair a atenção das pessoas, e hoje todo mundo tem esse aparelhinho que a gente está conversando. Então hoje a nossa grande disputa é pela atenção das pessoas. Então você tem que chamar a atenção, você precisa entender a necessidade do seu cliente, saber qual que é a necessidade dele. E olha que interessante, Cristina, a gente está aqui com audiência internacional. O Sigeu Nakahara, que acabou de entrar aqui, ele está vendo a nossa live direto do Japão, de Tóquio. Nossa, olha que legal. Eu estava agora há pouco participando de um treinamento que é exclusivo do Método 8Ps. É um novo produto do 8Ps, que é a consultoria Outlier. E a gente estava tendo uma aula agora, um treinamento agora de anúncio. E o Sigeu, ele está lá em Tóquio, e agora para ele, pessoal, aqui no Brasil são 19 horas, lá no Paraguai, né, Cristina, são 18 horas, correto? Só que pro Sigeu são 7 horas da manhã. Só que o nosso treinamento começou 4h30 da tarde, para ele foi 4h30 da manhã. E ele está aqui, ó, agarrado, ele é impressionante. É isso, tá vendo, pessoal? Dedicação. Ou seja, o que eu posso fazer para melhorar meu negócio? Lighton está aqui presente também, é Cultura e Idiomas. Aí, ó, muitos amigos aí, muitos, né, colegas, mentorados, outliers aí, presentes para entender isso, que são 3 grandes blocos: captação, conversão e relacionamento, pós-venda. Porque eu vejo também muitos empresários sempre atrás de cliente novo, mas tem uma base de clientes lá que ele não faz nada com ele. Não liga para ele, não pergunta se está precisando de alguma coisa, não tem contato com esse cliente, tem contato, sei lá, uma vez por ano no Natal para mandar um cartãozinho, que nem é personalizado. É igual e ele manda para todo mundo. Então, o que as pessoas precisam entender? Que negócios têm algumas coisas básicas que vocês precisam saber. Quem não aprendeu, sempre é tempo de aprender, conhecimento está aí à disposição para todo mundo poder aprender, poder melhorar. Eu estou sempre aprendendo, Cristina também, né? Participou de um projeto com a gente, também aprendeu muito. E a gente está nessa evolução, sempre aprendendo. Então, dá sim para você aprender, para você aplicar no seu negócio e para você melhorar muita coisa que você já faz. O meu mentor, que é o Conrado Adolfo, que é o criador do Método 8Ps, ele fala um negócio que é muito interessante. Sempre, em alguma coisa que a gente está fazendo certo,
tem alguma coisa ainda que não está legal, que podia ser melhorada, e sempre alguma coisa que a gente está fazendo errado, tem alguma coisa ali que está certo. Só que a gente está fazendo da forma errada, às vezes, ou do jeito errado, ou no momento errado, mas tem alguma coisa ali que dá certo. Então a gente tem que começar a entender isso, entender esse fluxo de atrair a atenção das pessoas, depois entender a necessidade do cliente, porque o cliente hoje também, com informação na mão, na palma da mão, ele fica mais exigente, e a gente tem que saber resolver a necessidade dele, e não simplesmente ficar empurrando coisa para cima dele, empurrando produto, empurrando serviço. Eu tenho que entender o que o meu cliente quer, e eu ajudo ele da melhor maneira, e depois eu continuo esse relacionamento com ele. Por quê? Porque o lucro está na recorrência, em eu vender mais vezes para o mesmo cliente. Para aquele cliente que já comprou de mim uma vez, já confia em mim, já conhece o meu trabalho, e inclusive é essa persona que vai me recomendar para outros, que vai me trazer outros clientes. Por quê? Porque ela confia no meu trabalho. Então é ela que vai ser um propagador, um divulgador do meu produto ou do meu serviço. Certo? Exactamente. Y dentro de este mundo que es aprender cómo justamente captar los clientes, cuando nosotros estamos comenzando, de repente tenemos un cierto miedo de lidiar con los negocios que ya están hace tiempo, que se convierten en nuestra competencia, y cómo estamos comenzando nuestro negocio podemos diferenciar, entendiendo que, porque hay gente que dice, no, pero la calidad de mi producto. La calidad es una cuestión obligatoria, eso es obligatorio, no puede ser un mero parámetro nada más para decir, no, porque mi producto es de calidad. Solamente eso no, es una obligación, el producto tiene que ser de calidad. Pero ¿qué nosotros tenemos que tener en cuenta si nosotros queremos lanzarnos a este mercado donde hay un montón de gente hablando de lo mismo, vendiendo el mismo producto? ¿Cómo yo me puedo diferenciar y destacar? Excelente, Cristina. Realmente a pessoa tem que entender que algumas coisas que antigamente eram diferenciais, hoje são fundamentais, são básicas. Por exemplo, todo empresário que eu converso e pergunto para ele qual que é o seu diferencial, ele vira e fala, Erasto, meu diferencial é o meu atendimento. Meu atendimento é muito melhor que o da concorrência. Aí, beleza, ok. Tá bom, pode ser uma verdade, mas eu sempre fiquei intrigado com uma coisa. Eu nunca conversei com ninguém que virasse para mim, Cristina, e falasse assim, Erasto, sabe qual que é o meu problema? Meu atendimento é ruim demais. Nossa, pensa um atendimento ruim, horrível. O atendimento lá da minha loja, da minha clínica, do meu negócio é péssimo, é muito ruim. Ninguém fala isso. Todo mundo fala que tem um bom atendimento. E aí eu fico pensando, cara, se todo mundo tem um bom atendimento, será que isso é um diferencial? Ou será que isso é uma obrigação? Tá? Porque o mínimo que qualquer cliente espera é ser bem atendido. Isso é o mínimo. Ou você gostaria de voltar a um lugar que você foi mal atendido? Ou você gostaria de chegar num lugar, né, com uma expectativa de ser mal atendido ou ser maltratado? Ninguém gosta disso. Então, pessoal, atender bem, ter um bom atendimento, ser cordial, cumprimentar o cliente, atender com um sorriso. Gente, isso é obrigatório. Agora, se você acha que o atendimento é o seu diferencial e você, de fato, quer causar um impacto no seu cliente, o que você tem que cuidar não é do atendimento, é da experiência do cliente. Você tem que fazer uma experiência diferente para ele, porque como a Cristina mesmo falou, é muito raro você ter um negócio único. Não, só eu tenho um negócio, ninguém mais tem, é só meu, ninguém mais faz desse jeito. Claro que tem. Claro que tem outras pessoas, claro que existe concorrência, claro que você tem pontos... Si aún no hay, de repente tener un nuevo proyecto, si aún no hay, va a haber alguien que va a mirar y va a copiar. Sim, tem muita gente que tem medo disso, sabia, Cristina? Tem muita gente que pensa assim, nossa, eu tô com uma ideia aqui muito legal, uma ideia muito boa, mas eu não vou falar não, porque se eu falar alguém vai me copiar, então eu vou guardar a ideia para mim. Alguém vai ter essa ideia, uma hora, ou se já não tem, vai ter. Então assim,
A gente saiu de uma era de escassez de conhecimento para uma era de compartilhar conhecimento. Então, a primeira coisa que você tem que entender é: você precisa ser diferente do mercado. Você precisa ter algo diferente. E hoje, a grande maioria das pessoas está mais interessada na experiência que ela vai passar. No que ela vai receber além do que ela já estava comprando, do que ela já estava esperando. Por exemplo, quer ver eu te dar um exemplo básico, que parece besteira, mas faz muito sentido? Recentemente eu fiz uma compra de um abridor de vinho por um site de venda online. Na hora que eu comprei esse produto, eu comprei 2 produtos. Eu comprei um decanter. Aí, em espanhol, como é que eu falo decanter em espanhol? Que é decanter? Decanter é tipo uma jarra para você jogar o vinho, para o vinho poder oxigenar antes de você servir. Deve ser decanter também, porque aqui no Brasil chama decanter, deve ser decanter. E aí eu comprei um abridor de vinho. Só que quando eu comprei o abridor, só mostrava o abridor, inclusive era um jogo de 3 peças, eu olhei lá e comprei. Só que quando chegou, esse abridor veio numa caixa de madeira, você abre a caixa, ela ainda é aveludada por dentro e tem o abridor dentro da caixa. Você acha que a minha experiência aqui, ó, a Marília falou, salvou a gente. Diz que em espanhol chama decantador. Então é isso. Você acha que a minha experiência foi boa ou foi ruim, Cristina? Eu estava esperando vir um abridor solto, jogado, sim, só um abridor, no plástico. E veio dentro de uma caixa de madeira com veludo. Você acha que a minha experiência foi boa ou foi ruim? Bueníssima. Boníssima. Será que eu vou comprar lá de novo? Óbvio. Vou. Vou dar um outro exemplo, que eu falo muito, faço questão de fazer propaganda da Amazon. Só compro o livro pela Amazon agora, não compro mais em loja física. Por que, Erasto? Primeiro, porque é mais barato. Segundo, porque é mais rápido, entrega mais rápido. E terceiro, porque geralmente eu acho o livro lá. É difícil eu ir na Amazon e não ter um livro que eu quero. Na livraria direto eu vou e não tem. Por que eu não vou comprar na Amazon? Grande Ricardo Stancato está aí presente na live, grande amigo também, o eBeliever. Então, entendeu, Cristina? Isso é a experiência do cliente. Eu pago menos, chega em 3 dias na minha casa e sempre tem o livro que eu quero. Quer ver um quarto elemento, que aí a coisa fica mais interessante ainda? Eu assino o Amazon Prime e pago R$ 9,90 por mês. Sabe o que acontece com isso? Eu tenho frete grátis. É mais barato, chega rápido, tem tudo que eu quero e o frete ainda é grátis. Por que eu não vou comprar lá? Ou seja, a experiência do cliente está toda ali nesse processo. Então hoje as pessoas querem ver experiência. E nem todo mundo quer a experiência do mais barato. Eu dei um exemplo. Tem gente que quer a experiência do mais caro, do mais sofisticado, do diferente. Então, se você quer ter seu atendimento como um diferencial, você pode ter uma diferença, por exemplo, em fazer algo que nenhum cliente está esperando. Ah, Erasto, mas aí é difícil, a gente precisa gastar muito dinheiro. Quer ver que não é? Imagina se você é mulher e tem um salão. Vou te usar o seu exemplo, Cristina. Você é mulher e você vai ao salão, não vai? Sim? Sim. Você já foi alguma vez no salão e chegou lá no salão, a pessoa, a dona do salão, a pessoa que foi te atender, te recebeu com uma rosa e um bombom? Você gostaria de ser recebida com uma rosa e com um bombom? Sim. Se isso acontecesse, você gostaria de voltar lá mais vezes? Tipo, você gosta, mulher gosta de receber uma flor, um bombom, é algo delicado e tal. Ela gosta, ela se sente bem, ela fica feliz com isso? Fica, não fica? Sim. É caro fazer isso? Não. Experiência do cliente. Isso é diferente. Isso é diferencial. Então, para você poder... Existem vários tipos de negócio, vários modelos de negócio. Não quero falar de nenhum modelo, se é melhor ou pior. Não existe isso. Não existe, o meu modelo é pior, o meu modelo é melhor. Depende muito do seu objetivo como empresário. Depende muito do seu... do tipo de jeito que você quer trabalhar, que você quer atender. Mas hoje, buscar diferenciação, eu acho que ainda não é assim tão explorado pela maioria dos empresários e empreendedores,
mas cada vez mais vai dominar o mercado. Por quê? Porque as pessoas querem ter a experiência. Elas não querem só comprar um produto ou serviço. Elas querem ter uma boa experiência. E elas, com informação, elas vão ficando mais exigentes. Se você é mulher, olha completando esse exemplo. Você vai num salão, e aí você descobre que a sua amiga vai no salão dela, e lá no salão dela, ela é bem tratada, ela recebe esse mimo, e ela adora, fala super bem. E você vê que o salão que você vai não tem lá essas coisas, é mais do mesmo. Você vai ficar ou não com vontade de ir lá conhecer o outro? ¿Cómo? Você vai ficar ou não com vontade de ir lá conhecer o salão da sua amiga? Siempre si me van a tratar de lo mejor, obvio que yo me voy a ir a cualquier otro lugar. Siempre se va a ser mejor el trato. Entendeu? Então, assim, esse tipo de coisa é diferencial. E aí eu entendo que muitas pessoas ficam assim, nossa, mas como é que eu vou fazer um diferencial do meu produto ou do meu serviço? Simples, você primeiro tem que entender quem que é o seu público. Porque o público é a base de tudo. Porque, por exemplo, o que o público valoriza? O que o seu público valoriza? O que ele gosta? O que para ele faz sentido? Para algumas pessoas é comodidade, para outras pessoas é agilidade, rapidez, para outras pessoas é conforto, para outras pessoas é preço, que é o mais barato. Esse é a minha necessidade. Tem nada de certo ou errado nisso, mas é o que a pessoa quer. Então, primeira coisa, você tem que entender o que seu público valoriza. E sabendo o que seu público valoriza, você começa a criar diferenciais para esse público. Você começa a trabalhar na experiência desse público. Porque aí você vai oferecer um serviço que ninguém oferece. Vou dar um outro exemplo aqui, que eu dei um de mulheres aí, vou dar um exemplo bem claro de uma loja de homens que eu vivi a experiência. Eu comprei uma jaqueta, um blusão também online, e quando eu recebi esse blusão, ele veio junto com o blusão uma garrafinha de vidro, com uma tampa em rolha e um pergaminho dentro dessa garrafa. Igual antigamente os marinheiros faziam para mandar mensagem. Eles faziam uma garrafinha e jogavam no mar. Já ouviu essa história? Sim. Como o nome da empresa tem a ver com navio, eles mandaram isso para o cliente. Aí na hora que chega, você tira a tampa, tira o pergaminho, abre e lê. E lê e vê, nossa, parabéns, você é um marinheiro. Deixa eu pegar para mostrar para vocês aqui. Olha que legal. Tá vendo? Olha lá, ó, vem com um pergaminho, você abre a rolha e tira e vem um bilhete lá. E ele fala, bem-vindo marinheiro, bem-vindo ao time, agora você faz parte dessa nossa equipe e tal. Ou seja, uma coisa simples, mas que é super interessante. Por quê? Porque ninguém faz. Aí se você me perguntar, Erasto, me fala o nome, ou me dá um exemplo de outra loja de roupa que você comprou e teve um diferencial. Não lembro. Porque nenhuma faz nada. Essa foi a primeira que fez. Não lembro de outra para te falar. Aliás, eu lembro coisas não tão legais que lojas já fizeram. Entendeu? Lojas que não, poderiam ter feito algo mais e não fizeram. Então, assim, são pequenos detalhes, pessoal. Detalhes. E muitas vezes o que você precisa fazer para enxergar esses detalhes é escutar mais o seu cliente. É perguntar mais, é entender mais o que para ele poderia ser importante, poderia ser interessante. A maioria que me segue aqui sabe, né, que eu sou dentista de formação, e uma das coisas que a clínica que eu trabalhei durante muitos anos, né, implementou dentro do sistema dela, o nome da clínica é Kroll, então tenho muito orgulho de falar lá, sou muito grato ao tempo que eu trabalhei lá. Uma coisa que ela implementou que eu nunca tinha visto, um carro para poder levar os pacientes que tinham feito algum procedimento cirúrgico. Ele criou aquele mesmo modelo que concessionária de carro faz. Quando você vai levar o carro para revisão, não tem um carro lá à disposição para te levar em casa? Ele adaptou esse modelo para a clínica odontológica, sem cobrar nada. Algo extra para o cliente. Porque às vezes o cliente ia lá passar por um procedimento, às vezes ele fazia uma cirurgia, não era bom ele voltar dirigindo, então ela tem um motorista, uma pessoa responsável, e um carro para poder levar essa pessoa embora.
Qual que será que é o custo disso no mês para a clínica? Sei lá, custo de combustível, de manutenção do carro, do profissional, beleza. Mas qual que é o impacto para o paciente? Gigantesco. Entendeu? Então, assim, não é nada muito absurdo, mas são detalhes. E quase todos esses detalhes envolvem a experiência do cliente. Tanto, Cristina, que a maioria das empresas, das startups, grandes empresas do mercado hoje, elas têm uma área específica chamada de Customer Experience. Experiência do cliente. Por quê? Porque elas sabem que cada vez mais isso vai ser fundamental. Cada vez mais o cliente fica exigente, cada vez ele quer ter um tratamento diferenciado. E aí é importante a gente entender a diferença de valor e preço. São duas coisas separadas. Quando eu falo de valor, é aquela percepção, é algo às vezes até intangível. É percepção de valor. Preço é o dinheiro, é aquele númerozinho lá. Então, quem quer brigar por preço sempre está numa briga meio que injusta. A gente fala, é uma briga de faca. Por quê? É cada um cortando mais, abaixando para ganhar de outro. Quem trabalha com valor quer cada vez mais aumentar o valor percebido. Porque a pessoa vai estar disposta a querer comprar aquele produto ou serviço porque ela enxerga muito mais valor. Ela ganha muito mais com isso, entendeu? E todo ser humano quer ganhar. Ninguém quer perder. Alguns, às vezes, deixam de ganhar, mas perder de jeito nenhum. Então, a pessoa quer ganhar alguma coisa, tá? Tem vários outliers aqui, ó, a Daphne, a Lília tá aqui, meu grande amigo André tá aqui. Então, assim, tem várias pessoas acompanhando a gente aqui. Então, Cristina, essa é a importância de você se diferenciar. E por onde começa a diferenciação? Olhando para o seu público, olhando para o seu cliente, entendendo quem é o seu cliente, entendendo o que ele gostaria, o que ele valoriza, como que você pode causar um impacto nesse cliente. Esses dias eu estava fazendo uma live aqui, como a gente está fazendo, e estava conversando com dois meninos novos, um de 16 e um de 17 anos, que tem um negócio que eles ajudam os pais num negócio de moda evangélica. Não sei se você conhece aí, né? Igreja evangélica, é da mesma forma que fala aí no Paraguai? Sim, né? Então, ou seja, um público muito específico que tem um gosto, né? Que assim, diferenciado, ou seja, eles têm um jeito de vestir, eles têm um jeito lá que é padrão. Muitas igrejas recomendam aquilo, tudo bem, independente disso. Mas uma coisa que eu tenho certeza, são pessoas extremamente devotas, extremamente religiosas. O que eu sugeri para ele? Cria uma mini Bíblia para você dar de presente para sua cliente. Ela vai lá comprar roupa e você dá uma mini Bíblia para aquela cliente que compra sempre de você. Por quê? Porque essa mulher gosta disso, ela gosta de ter a palavra perto dela. Ela gosta de poder, talvez, por exemplo, carregar na bolsa para levar para o trabalho, para levar para algum lugar. Ou se você vai entregar a roupa na casa da cliente, manda um trecho da Bíblia, pega alguns trechos bonitos, coloca num papel, escreve e manda junto com a roupa para ela. O que custa isso? Ah, Erasto, custa tempo, tá? Pede para alguém fazer. Alguém que trabalha com você fazer, escreve à mão de preferência, ainda chamando a pessoa pelo nome. Uhum. Olha que diferente, que personalizado e barato de fazer. Mas o que ele está preocupado? Com a experiência do cliente. Imagina a cliente receber a roupa e receber uma palavra junto. Aquilo pode mudar o dia dela. Ela pode estar desanimada, ela pode estar triste, ela pode estar com algum problema e aquilo pode trazer a palavra, sempre traz uma coisa boa para a pessoa. Entendeu? Sim. Então, assim, isso que é legal, é você pensar o que o seu cliente, o que eu posso fazer, como que eu posso ajudá-lo. O cliente tem um problema, tem um desejo. Como que eu consigo resolver o problema do meu cliente e como que eu consigo atender o desejo dele? Deixar o meu cliente satisfeito. E não simplesmente empurrar e vender um produto ou um serviço. Entregar, entendeu? A Daphne está falando, ó, gosto muito quando uma marca manda uma mensagem com o meu nome. Claro, Daphne, todo mundo gosta. Isso é uma maneira de você se sentir, tipo, cara, foi feito para mim. É personalizado. Agora, quem aqui gosta de chegar no final do ano e receber de uma empresa que é cliente um e-mail de Natal que não tem nem seu nome?
Você sabe que ela mandou para você e mandou para mais 5.000. Cara, você nem abre. Você nem abre. Você fala, vou nem abrir isso aqui. Entendeu? Então, pensar nisso, pensar em diferenciação para mim, é pensar como que eu posso agradar mais ainda o meu cliente. Como que eu posso deixar a experiência dele ainda melhor. E aí, claro, existem algumas coisas que a gente pode trabalhar para poder conseguir incorporar a diferenciação dentro do nosso negócio. Exactamente. Aquí hay una alumna mía, Karen González. Ella es nutricionista y tiene 3 especializaciones. Nutrición deportiva, otra que tiene que ver con estética y intolerancia alimenticia. Y tanto ella como otra tuvieron esta formación en Asunción. Entonces aquí, ahí dice, Karen González, nutricionista. Hola, muy buenas noches, Karen. Hola, hola. Ella, por ejemplo, tanto ella como una colega tuvieron una formación en Asunción y aquí en Ciudad del Este todavía no hay una nutricionista que esté hablando y trabajando sobre intolerancia alimenticia, ¿verdad? Y de eso estábamos hablando, de cómo ella puede, ya tiene algo a favor, ¿verdad? Que es ella hablando de eso, pocas profesionales, ella aquí en Ciudad del Este, ¿verdad? Entonces, generar contenidos para poder llamar más la atención y decir, oh, yo estoy hablando sobre esto, yo soy la profesional indicada, yo te voy a ayudar, yo sé cuáles son tus problemas en las redes sociales. Perfeito. Qual que é a melhor estratégia para Karen? É fazer o que a gente chama, é um funil que a gente chama fale com o especialista. Por quê, Karen? Usted es una especialista. Usted es una especialista. Você fala você fala de um assunto com propriedade. E a gente sabe que hoje existem muitas pessoas que têm intolerância alimentícia. Intolerância com açúcar, intolerância com lactose, intolerância com glúten, intolerância com vários tipos de alimento. Hoje, a quantidade de pessoas que têm intolerância é enorme. Só que o que acontece? O que acontece? As pessoas precisam de informação, elas não têm. A maioria não tem informação, principalmente de qualidade. Então, quanto mais conteúdo você produzir e se posicionar como uma especialista de nutrição que fala para a pessoa sobre essas desordens, esses distúrbios alimentícios que ela tem e explica para ela como resolver, mais essa pessoa vai te ver como uma autoridade. Mais ela vai prestar atenção no que você está falando. Por quê? Quando alguém consegue explicar um problema melhor do que o dono do problema, automaticamente a pessoa que tem problema e fala, nossa, realmente, é exatamente isso que acontece comigo. Se ele entende do meu problema, é provável que ele saiba uma solução. Então é provável que ele consiga me ajudar. Então isso é muito importante. Então construir conteúdo é fundamental. Ter um posicionamento claro é muito importante. Ou seja, você se posicionar como nutricionista, falar desses distúrbios, começar a mostrar para as pessoas como elas podem resolver esse problema. Quanto mais você fizer isso, e se ainda você puder investir em anúncio para atingir, alcançar mais pessoas vão te procurar querendo saber do seu trabalho, ou querendo te contratar. Então, isso vai ser muito importante para você. Você conseguir mostrar, levar orientação para a pessoa. E o que vai acontecer? Existem dúvidas, existem curiosidades, existem coisas específicas de cada um. Então, sempre que você fizer um conteúdo, você vai virar para a pessoa e vai falar assim, ficou alguma dúvida? Você conhece alguém que possa precisar desse tipo de conteúdo? Então faz o seguinte, manda aqui para mim, nos comentários, manda a sua dúvida que eu mesmo vou te responder. Isso é chamar a pessoa para falar com um especialista. Na hora que essa pessoa entrar em contato com você, você vai entender qual é o problema dela e qual que é o seu objetivo. Levar essa pessoa da internet para o seu consultório. Porque é lá no seu consultório que você vai examiná-la, que você vai entender qual que é o problema e como você pode ajudar. Então, fazer conteúdo, gerar informação, responder as pessoas, interagir, é uma excelente forma de você conduzir essas pessoas, tirá-las da internet e levar para o seu consultório. E é lá no seu consultório que você vai oferecer o melhor tratamento para ela.
Porque com certeza, se isso tocou, se isso impactou, é porque ela está precisando resolver. E outra coisa importante, Cristina, para Karen. Karen, né? Para Karen e para outros profissionais de saúde, é entender que uma das ferramentas mais importantes para você é o Google. É usar o Google, porque já tem muita gente no Google procurando distúrbio alimentício, problema alimentício, o que fazer, como evitar para ter reação a alimentos, quais alimentos causam mais alergia, como fazer para substituir o glúten, o que fazer quando tem intolerância à lactose, lactose, como substituir, lactose, qual o remédio, lactose, ou seja, inúmeras coisas. As pessoas estão lá no Google pesquisando, estão lá querendo encontrar ou entender mais do problema que ela tem, ou já procurando a solução para o problema que ela tem. Então esse público está ainda mais preparado para, na hora que ele procurar por algum desses problemas, ele ver o seu site lá, ou ver a sua página lá e clicar e querer saber mais de você. Então isso é fundamental, você poder usar hoje a internet, principalmente produzir conteúdo para se tornar uma autoridade num determinado assunto. Y eso que dijiste es muy interesante también, Erasto, de posicionarnos como especialistas, porque hay demasiadas Sí. personas hablando de manera general. Y uno de los Exacto. desafíos y ejercicios que recibimos en este workshop de retomada de clientes es cuando vamos a observar a nuestra, ¿cómo se dice? A nuestro igual, a aquel que es nuestra competencia. Sim. ¿Qué tenemos que observar de ellos para que yo sea diferente y no produzca el mismo contenido que él? Perfeito, perfeito, Cristina. O que a gente tem que fazer? Vamos pensar, pessoal. Como a gente falou aqui, provavelmente alguém, alguma empresa, alguma pessoa faz o mesmo trabalho que você faz, ou está no mesmo mercado que o seu. O que você pode fazer para se diferenciar? Primeira coisa, quanto mais especialista você for, mais as pessoas vão te ver como especialista. E existe uma coisa importante. Quando você escolhe um público ou escolhe uma especialidade, você meio que desescolhe o restante. E a maioria das pessoas pensa que isso é ruim. Ah, Erasto, mas eu poderia falar de, por exemplo, nutrição em geral. Se eu falar só de problemas alimentares, as outras pessoas vão parar de me seguir. Pois é, mas todo mundo que tem problema alimentar vai começar a te seguir, vai começar a te acompanhar. Por quê? Porque você é especialista naquilo. Aí eu sempre faço uma pergunta para os meus clientes, para os empresários que eu conheço, para os mentorados. Se você tiver um problema de saúde, vamos supor que você tenha diabetes, que tem a ver com a nutrição. Você quer se consultar com um endocrinologista ou você quer consultar com um clínico geral? Com quem, Cristina? Por quê? Vai no clínico geral, é médico também. Ele também é médico. Mas por que você quer no especialista? O clínico geral também estudou isso. Não, você quer ir no especialista. Você quer alguém que entende só daquilo, que estuda só aquilo. Porque na sua cabeça já está construído que o especialista é a melhor pessoa para te ajudar. É a pessoa que tem mais conhecimento para te ajudar sobre um determinado assunto. Então, você tem que ser especialista, primeira coisa. E aí você vai analisar seus concorrentes. Concorrentes em espanhol fala competência? Sí, sí. E competência, fala como em espanhol? Competência. Quando eu tenho uma competência, uma habilidade. Eu sou competente. E aí é o quê? Habilidades? Então tá. Mas, então entendam, né? Quem estiver escutando em espanhol, entenda que concorrentes são mis competentes, seria isso? Sí, mis competencias. Mis competentes. Mi competencia. Mis competência? Sí. O competidores também. Mi competidores, os outros competidores. Ótimo. Então, o que eu tenho que olhar para os meus competidores, adversário, como o Nestor falou bem aqui, nesse sentido, né? Não é inimigo, gente, é competidor, adversário. Primeira coisa que eu preciso olhar, lembra, primeiro eu olho para o meu umbigo, olho para mim, olho para o meu negócio.
quem é o meu público? O que eles valorizam? Que tipo de público que eu quero atender? Primeiro você olha para você. Depois você olha para os seus concorrentes. E entender, peraí, o que os meus concorrentes estão fazendo? E aí tem algumas diferenças. Primeiro, quais são seus concorrentes diretos? Que fazem exatamente o que você faz. É a primeira coisa. Porque você pode ter concorrentes indiretos, que não fazem. Eu sempre gosto de dar um exemplo. Quando você vai, por exemplo, num salão de beleza, ou você vai numa clínica, num consultório, tem um monte de revista lá para a pessoa ficar na recepção olhando. Quem que é o concorrente direto de um salão de beleza? Outro salão de beleza. Quem que é o concorrente direto de um consultório? Por exemplo, um dentista, outro dentista. Mas quem são os concorrentes indiretos? Propaganda de viagem, que está lá na receita da sua recepção, que o seu cliente está olhando e fala, será que eu gasto para viajar ou eu gasto nesse tratamento aqui? Estou achando que eu vou fazer um tratamento mais barato para sobrar dinheiro para eu viajar no final do ano. Isso é um concorrente indireto. Ele está disputando o seu bolso. Não é só concorrente direto que você tem concorrente indireto também. Então, a primeira coisa que você tem que entender é isso. E primeiro, você vai tentar se diferenciar dos seus concorrentes diretos. E como que você vai fazer isso? Da primeira coisa, entendendo as dores do seu cliente. Por quê? Para você saber de fato o que você precisa resolver para o cliente. Todo empresário, todo empreendedor principalmente, ele só existe para resolver um problema de um cliente. Se o cliente não tiver problema, não precisa de você existir. Por exemplo, se você tem um curso de línguas, né, como eu estou fazendo aula de espanhol. Se eu não tivesse a necessidade de falar espanhol, a vontade de aprender, e aí interessa se é vontade, se é desejo, se é necessidade, se eu preciso estudar espanhol para o trabalho, se eu preciso estudar espanhol para viajar, não interessa. Eu tenho um problema e preciso resolver. Aí eu vou atrás de um professor de espanhol, de uma escola de espanhol. Agora, se não existir esse problema, para que existe escola de espanhol, professor de espanhol? Não ia precisar. Então, só existe um negócio para resolver o problema de alguém. Segunda coisa, você precisa educar o seu cliente. Como assim, Erasto? Gerar conteúdo, gerar informação para ele. Porque muitas vezes você entende muito do seu negócio, mas não necessariamente o seu cliente entende. Então você precisa levar conteúdo. Quanto mais conteúdo de qualidade você levar, mais ele vai te enxergar como uma autoridade. Mais ele vai enxergar você como uma pessoa que possa ajudá-lo. Depois, pensar na experiência desse cliente, como a gente já falou aqui. Ele tem que ter uma experiência de boa para ótima. Porque se ele tiver uma experiência ruim, ele vai deixar de ser seu cliente. Entendeu? E aí eu vou entrar nos elementos de diferenciação. E como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar meus 3 principais concorrentes e vou colocar o que eles têm de ponto forte e o que eles têm de ponto fraco. Pelo menos 3 pontos fortes e 3 pontos fracos. E vou analisar os meus também. O que eu tenho de ponto forte e de ponto fraco. Por que eu vou fazer isso? Por 2 motivos. Primeiro, para melhorar meus pontos fracos. Por 2 motivos? Não, por 3 motivos. Primeiro, melhorar meus pontos fracos. Fortalecer ainda mais meus pontos fortes. E terceiro, atacar os pontos fracos da concorrência. Porque se eu sei que a concorrência, que os competidores têm um ponto fraco, eu vou atacar justamente nesse ponto, no ponto fraco dele. Quando eu penso em melhorar, eu melhoro o meu. Eu melhoro, valorizo o meu ponto forte, melhoro o que eu tenho de ponto fraco. Mas quando eu quero me diferenciar da concorrência, eu vou fazer algo que a minha concorrência não faz. Isso é bacana, isso é interessante. Aí eu consigo, talvez, dentro do mercado, que vamos dizer assim, que tem um monte de profissional, tem vários profissionais diferentes, eu ser um fora da curva. Eu ser algo diferente do mercado. Por quê? Porque eu ofereço algo que ninguém oferece. Ah, Erasto, mas e se a pessoa te copiar? Lembra que eu falei da base? Eu entendo as dores e os pontos de valor do meu cliente. Para ele me copiar, ele vai ter que fazer o mesmo trabalho com o cliente dele. Então, não preocupa que ele vai te copiar. Preocupa em fazer algo que ninguém faz. E se ele tentar copiar só o que você faz, sem saber o como, não vai adiantar.
Porque aí você vai inventar outra coisa, ele vai ter que copiar outra coisa. E aí, a cópia nunca é tão boa quanto a original. Pode fazer o que for. Pode fazer o que for. Então, seja criativo. Mas como que eu uso essa criatividade? Olhando para o meu cliente. Olhando o que ele valoriza, o que ele gostaria de ter de diferente, como que eu poderia causar impacto nele, como que eu poderia chamar a atenção dele. Ah, Erasto, mas como que eu descubro essas coisas? Pergunta para o seu cliente. Pergunta para os clientes que você já tem o que ele gostaria. Como eu falei aqui, às vezes pode ser uma coisa simples. Uma coisa muito simples, mas que pode fazer diferença. Entendeu? Por exemplo, quer ver um exemplo muito, muito engraçado? Uma vez, e básico, eu comentei com um professor meu, uma professora minha na academia, né, que eu fazia, lá na Soul Fitness, eu faço questão de falar do lugar, né, de dar o reconhecimento. E aí o Matheus e a Ana Paula. Inclusive, mandar um abraço para eles. E um dia eu cheguei na academia e estava tocando uma música. Eu vou abrir aqui para vocês, tá? Porque, né, vou fazer um momento aqui de compartilhar algo íntimo. Tava tocando uma música do Claudinho Bochecha. Você conhece Claudinho Bochecha, Cristina? Alguna vez escuché, pero son antiguos ya, creo. Sim, antigo, já é de muito tempo. Pois é, mas eu, quando eu era adolescente, moleque, eu gostava muito. Então, toda vez que eu escuto, me traz uma lembrança boa. E aí, um dia eu cheguei na academia, tava tocando, eu falei, nossa, gostei, tipo, não é música de tocar na academia, finalmente um lugar que toca uma música diferente, né, tipo assim, e aquilo me animou, porque música é algo, eu gosto muito de música, né, dá pra ver pelo violão aqui atrás, né, mas aquilo, tipo, música é algo que me deixa muito animado. O que ela fez? Simplesmente ela observou, falou, nossa, ele gosta desse tipo de música. Daí, várias vezes que eu estava na academia, ela colocava, e o Nestor até falou, So Love, é uma das músicas. Ela colocava a música, por quê? Porque eu estava lá, a aula era restrita, eles trabalhavam muito com personal ou com poucos alunos, mas quase, não era sempre, né? Mas, assim, direto, quando eu estava lá, ela colocava esse tipo de música. Alguma música do Claudinho Bochecha e tal, e eu achava o máximo. Eu adorava. Então, gente, é um detalhe. É um detalhe. Mas eu já malhei em 10 academias diferentes, nunca ninguém sequer me perguntou qual era a música que eu gostava. Una de las cosas que me hiciste recordar ahora es, en mi época, el año pasado, de Miss, porque estuve en un concurso de Miss aquí en la ciudad y luego representé a Ciudad del Este en Asunción. Oh. Tenía que, bueno, como estaba en un certamen de belleza, yo necesitaba entrenar. Pero yo necesitaba un entrenador o una entrenadora que pudiera entender cómo tenía que ser el crecimiento de mi cuerpo, que no es tener una pierna muy grande ni nada, es una silueta bien armónica. Porque el cuerpo es diferente de una mujer fitness y así. Sí, sí. Entonces yo fui preguntando a una amiga, que yo sé que ella hace 14 años que está en el gimnasio hasta los 27, yo le dije, ¿dónde puedo ir a entrenar y que la persona entienda lo que yo quiero? Tenés que irte junto a fulana de tal, Lichi se llama, Lichi. Tenés que ir junto a Lichi. ¿Por qué? Es la única que está a tu lado cuando estás entrenando. Diferente de otros personal trainers que ella tuvo la experiencia de ella está entrenando, pero el personal trainer está conversando, está chateando en el celular, está completamente otro lado. Sin embargo, Liz está contigo, a tu lado, y te da el soporte porque a veces estás cansada y no tenés tanta fuerza, entonces ella te ayuda y entiende lo que vos querés. Entonces, para mí, en ese sentido, me hiciste recordar ahora que tocaste el tema del gimnasio. Y también me acordé de mi compañero BC, Sí. que yo tuve un trauma cuando era chica en un consultorio odontológico. Cuando yo era chica, yo no sé qué fue lo que hizo la odontóloga en ese momento,
que yo salí del consultorio y toda esta parte de acá yo no pude mover y era un dolor impresionante. Yo no podía abrir la boca. Pasó el tiempo, yo no quería saber nunca más de ningún odontólogo, porque para mí, y para mí odontólogo es señal de dolor. Y ahí, bueno, claro, tuve que volver, después de un tiempo volví otra vez yo a un consultorio odontológico donde por primera vez yo tuve una experiencia muy diferente. Yo entré, yo le dije al odontólogo, yo tengo trauma, yo soy un paciente muy especial. Y me dijo, no te vayas a preocupar, ya puso, y ahí cuando besé dijo, yo pongo una música tranquila porque yo sé que vienen preocupados, yo sé que vienen con una cierta... Ahí yo recordé de la vez en que yo entré en el consultorio, la persona me escuchó y me dijo, no te vayas a preocupar, y ya puso una música y conversaba para que yo me sienta más a gusto. Hizo toda la diferencia y ahora yo no tengo ningún problema de irme junto a esse odontólogo que se llama Kelvin. Perfeito. No me voy con outro. Durante o período, Cristina, que eu atendia no consultório, uma das coisas que era fundamental era a música. Sempre nos meus atendimentos, sempre tinha uma música, sempre ficava com a música, claro, uma música tranquila, uma música relaxante. Às vezes eu deixava até na rádio, mas uma rádio de umas músicas mais tranquilas, MPB, algum tipo de música assim. Por quê? Porque justamente a gente sabe que tem muito paciente que tem trauma e esse trauma vem da infância. Até porque na infância a criança, por desconhecimento, por não saber o que vai acontecer, ela pode ter sim uma experiência traumática. E às vezes é um medo que ela carrega para o resto da vida. A gente aprende muito isso quando a gente estuda, por exemplo, hipnose, hipnoterapia, que a gente descobre de onde vêm os traumas das pessoas. E aí eu sempre fiz isso, e uma coisa que eu sempre fiz também foi conversar muito para deixar o cliente à vontade, para deixar o cliente entender como que era. E uma das coisas que ajuda muito isso aí é explicar. Uma das coisas que mais causa medo e receio nas pessoas é não ter explicação, não saber o que vai acontecer. Se ela teve uma experiência traumática, então pior. Então, quando um paciente chegava na clínica e ele já tinha tido uma experiência ruim, além de estar música, além de estar tranquilo, uma das coisas que eu fazia era o seguinte: eu falava sempre o que eu ia fazer antes de fazer. Por quê? Sim. Porque eu já alinhava com ele e ele já sabia qual era a experiência que ele ia ter. Por exemplo, anestesiar. Eu sempre falava, agora como é que vai funcionar? Eu vou primeiro passar um gel, vai anestesiar sua mucosa, depois eu vou introduzir a agulha para a gente anestesiar. Nessa introdução você vai sentir uma coisa muito leve, bem pequena, e eu vou aplicar o mais devagar possível, porque quanto mais devagar eu aplico, menos você sente o incômodo. Pronto, resolveu o problema, ele já sabia o que ia acontecer. Ele já sabia que eu ia fazer da melhor forma possível. E aí, o que eu mais escutava dos meus pacientes era quando eu explicava alguma coisa para ele, ele me falava, nossa, ninguém nunca me explicou isso. Então, explicar, por isso que conteúdo é tão importante. Por isso que fazer conteúdo, levar informação, levar explicação para as pessoas é tão importante. Porque a gente desconhece muita coisa. A gente não sabe de muita coisa. E aí, aquilo que a gente não sabe causa dúvida. O que causa dúvida leva insegurança. Então, para você ter segurança, para você confiar em alguém, você tem que explicar para essa pessoa, explicar como é, explicar o que vai acontecer. É por isso que o conteúdo é tão forte. Por isso que fazer conteúdo faz tanto sentido. Sí, y tiene todo que ver también con el hecho de que es lo que yo observo, porque tengo alumnas de algunas áreas. Entonces yo justamente cuestiono, bueno, ¿quién está haciendo lo mismo que vos? Me muestra una cuenta y ¿qué es lo que yo veo en lo que respecta a las redes sociales? ¿Cómo podemos diferenciarnos también nosotros en las redes sociales? ¿Qué es lo que la mayoría hace? Foto, 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 foto. Utilizan la red social como un catálogo. Como un catálogo. Entonces vos entras y solamente fotografía, fotografía, fotografía.
no dicen nada. É o que a gente chama da famosa panfletagem digital. O nome disso não é conteúdo, o nome disso não é engajamento, o nome disso é panfletagem digital. Você lembra, Cristina? Eu acho que em alguns lugares aí do Paraguai ainda deve ser assim. Você vai em determinados locais, no centro, ou em alguns lugares, tem um monte de gente entregando panfleto. Sim. É a mesma coisa, só que em vez da pessoa entregar panfleto, ela entrega online. É a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. O nome disso é panfletagem digital. Isso não gera engajamento, pessoal. Lembra, você tem que atrair a atenção da pessoa. As pessoas estão... Hoje você está disputando a atenção das pessoas. Isso não atrai atenção. Tanto que o que funcionava um tempo atrás, hoje não funciona mais. Por exemplo, ter um Instagram todo igual, todo com as fotos, até às vezes fotos muito bem produzidas, tá? Mas tipo, sem gerar conteúdo de fato, só uma foto, só uma imagem, isso não atrai mais a atenção das pessoas. Até porque cada vez mais as pessoas querem engajar com outras pessoas. Então quando você, por exemplo, posta uma foto, ainda mais uma foto que você pegou em banco de imagem, que aquela imagem não identifica com o seu público ideal, aí que não gera engajamento nenhum mesmo. Então, você precisa gerar engajamento. Você precisa gerar... Como que eu gero engajamento, Erasto? Primeiro, muito mais com vídeo do que com foto. Por quê? Porque o vídeo é ao vivo. O vídeo é dinâmico. O vídeo está aqui falando. Entendeu? Você está conversando com a pessoa. A pessoa entende que você está falando com ela. Igual a gente está fazendo aqui na live. Quem está assistindo a live, tem um monte de gente assistindo. Mas aquela pessoa que está sozinha no celular dela vendo a gente está falando com ela. Isso gera engajamento. Então, você tem que postar foto? Tem que postar foto, mas você tem que fazer mais vídeo, gerar mais conteúdo, fazer mais enquete, entendeu? Estimular a participação das pessoas. Provocar no bom sentido, provocar, gerar ação. Tanto que a gente fala, usar mais o CTA, que é o Call to Action, chamada para ação. Tem gente também que acredita, Cristina, que tudo é intuitivo. Ah, a pessoa está vendo aqui meu conteúdo, está gostando, então ela vai clicar, compartilhar, mandar coração e deixar um comentário. Gente, não é assim. Se você não falar, não é. Se você não falar, se você não pedir, se você não falar, pessoal, gostou? Então clica aqui no coraçãozinho, ó. Clica aqui agora. Vamos lá, pessoal, quem estiver assistindo, clica aqui agora no coraçãozinho para nessa nossa live ter relevância e mais pessoas ficarem sabendo dessa nossa live. Clica aqui no coraçãozinho. Clica aqui no avião e manda para outras pessoas, para elas puderem ver esse conteúdo também. Vem aqui no chat, ó, e deixe seu comentário. Se você não pedir isso, nem todo mundo vai fazer. Porque não é intuitivo assim. Entendeu? Algumas pessoas vão fazer e outras pessoas não vão fazer. Mande uma pergunta. Manda sua dúvida para mim. Não consegui resolver sua pergunta, então manda sua pergunta. Por exemplo, hoje aqui, depois que terminar a live, se você tiver mais alguma dúvida sobre negócio, sobre marketing e venda, me chama lá no direct, @ErastoRubens. Aí eu venho aqui nos comentários e escrevo aqui, ó, vamos lá, ó, @ErastoRubens. E aí você me manda uma mensagem no direct. Se você tiver alguma dúvida sobre conteúdo, quiser me perguntar alguma coisa específica do seu negócio, é só você mandar uma mensagem pelo direct. Ou se você quiser saber mais sobre comunicação, sobre como gravar vídeos para poder produzir conteúdo, fala com a Cristina. Chama a Cristina no direct aí, @CristinaMinho. Cristina com CH. Aprender a hablar frente a cámaras para vender tu producto, que ganes más visibilidad, que tus potenciales... Inclusive, Cristina, não sei se você ouviu falar, acredito que sim, mas para quem está assistindo aqui a gente, durante essa pandemia, gente, surgiu uma nova modalidade de negócio, principalmente para quem trabalha com produto, que lá na Ásia, na China, já está fazendo muito sucesso, que é a live commerce, que é vender através de live, tanto pelo Instagram quanto pelo YouTube. Tem gente que tem loja de produtos, que tem vários produtos, fazendo live de venda o dia todo. Não sei se aí no Paraguai tem, Cristina, Shoptime, Polishop, aqueles canais de TV, que passa na TV vendendo produtos. Sí, se llama La Hora de las Compras. La Hora de las Compras, mas é na TV. Sí, en la televisión. Quem tem loja e tem produto, faz o La Hora de las Compras da sua loja. Faz live todo dia mostrando seus produtos.
O nome disso agora... 20 segundos. O nome disso agora é Live Commerce. Live Commerce. Procura depois, digita aí no Google Live Commerce. Cristina, obrigado pelo convite, viu? Queria te agradecer, já que está encerrando aí, tá? E prometo voltar na próxima com o meu espanhol mais afiado.